Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade bendita do estudo, momento de reflexões sobre esses ensinamentos tão valiosos. Hoje eu trouxe um capítulo, colocações do livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, ela traz muitas experiências, situações vivenciadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esse nome, Semeador de Estrelas, ela trouxe de uma colocação que o Chico Xavier falou um dia sobre o Divaldo, né? Ele disse que o Divaldo tem uma estrela na boca e por isso que ela colocou esse nome, né? E realmente esse companheiro, ele tem uma inteligência, uma maneira de colocar as coisas que toca profundamente os nossos corações, né? E o Divaldo Franco realmente semeia, né? É um semeador aí da doutrina espírita. No capítulo 18, ele relata uma situação que ele perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele começa assim, veja. Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E chegaram os meus familiares, companheiros queridos, das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. E ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço a ninguém, quem são eles? São aqueles, Bezerra, a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então vemos nesse exemplo do Bezerra de Menezes, né? Imagine a alegria desse espírito vendo aquela cena, né? E todos nós, mesmo ainda tão pequeninos com relação a essa prática da caridade, podemos sim um dia, ao retornarmos
a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, estarmos ali de coração tranquilos, que fizemos a nossa parte. Bendita oportunidade será que tenhamos alguns corações que lembrem de nós com carinho, né? Se tivermos realmente praticado a verdadeira caridade, tanto a material quanto a moral. E isso nos faz recordar também a narrativa do próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade, ao revelar-lhe a missão, faz-lhe também uma grave advertência, né? Ele lembra Kardec que haveria percalços na sua caminhada, haveria luta, sofrimento, sacrifício que lhe seriam exigidos. E 10 anos e meio depois, o codificador escreve uma nota, que é um dos trechos mais belos e significativos da sua pena magistral, né? Descreve o calvário que ele enfrentou no desempenho da sua missão. E no final, ele afirma: mas, apesar de todas essas vicissitudes, que satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem refiro-me às satisfações morais, que sobrelevaram de muito o mal. Então, a felicidade de Bezerra de Menezes ao se defrontar com os beneficiários do seu apostolado de amor, relembra-nos Allan Kardec nesse trecho citado. E é bem assim, né? Nas devidas proporções de cada um, né? A senda crucial daqueles que resolvem seguir a Jesus, dos que optam por se doarem ao bem. A estrada é espérrima, todavia, as bênçãos alcançadas transformam-se em felicidade indescritível que transcende ao nosso estreito entendimento. Então, são belas colocações nesse capítulo e que nos faz lembrar o ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Esse é o lema mais conhecido da doutrina espírita. E não é apenas um conjunto de palavras e ideias bonitas, mas a chave da nossa libertação, quando passamos a praticá-las. Quantos milênios nós gastamos olhando apenas para as nossas supostas necessidades, nossos interesses egoístas, sem nos preocuparmos com o nosso próximo. E dessa forma criamos uma couraça ao redor da nossa alma, que paralisa, bloqueia os fluxos de energia, de sentimentos nobres, e somos nós mesmos os mais prejudicados, né? Então é necessário um esforço para a realização desse trabalho individual e intransferível da renovação íntima, que apesar de ser desafiador, não é impossível. Mestre Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, e é isso que devemos ter em mente. Somos espíritos imortais em processo evolutivo, ou seja, em aprendizado. Se erramos através da palavra
do olhar, da fala, reconheçamos o erro, mas acionemos dentro de nós a força e a luz divina que temos e sigamos em frente fazendo o melhor ao nosso alcance. E nesse sentido, a prática da caridade, o olhar para o outro, entrar em contato com realidades distintas da qual estamos acostumados, a aventura do trabalho é um excelente exercício de amor e humildade. E qual não vai ser a nossa alegria, né, quando retornarmos à pátria espiritual com o coração tranquilo de que fizemos tudo o que foi possível, né? Servir constitui alegria suprema, né? Viemos ao mundo para servir e não sermos servidos, não é isso? Temos várias colocações e ensinamentos dentro da literatura espírita. Tem uma colocação de Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida, por Divaldo Pereira Franco, que ela fala que a caridade não se descobre na doação pura e simples, adquirindo o caráter diretivo e salvador. Planejar agindo é servir construindo. Programar para agir é condição de equilíbrio. Nas atividades cristãs que a doutrina espírita desdobra, o servidor é sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser temporária, nem precipitada, mas de molde a atender com segurança. Então vejam, orientações seguras não nos faltam, né? Emmanuel tem uma frase que nos diz que felizes os que agem na caridade, sem interesse de recompensa e sem pretensão alguma, senão a grata alegria de servir, pelo prazer de ser útil, ajudar o semelhante e aliviar seus sofrimentos. Afinal, fazer o bem faz bem, né? Então, é esse o caminho. Por isso do conselho de Jesus e a insistência do plano espiritual em dizer, né, fora da caridade não há salvação. E Emmanuel continua com várias colocações. Importante que nós reflitamos sobre essas frases que ele deixou no livro Vinha de Luz. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Lembremos disso, porque nós temos uma predisposição a querer ser servido, né? E nós viemos para servir. Ele continua nos dizendo, agora é Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Nós temos uma colocação importantíssima. Vejam, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade.
Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que tiverem esperado. Felizes os que tenham dito aos seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que souberem pôr silêncio aos seus ciúmes, às suas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Né? Então está bem claro aqui o caminho que devemos seguir, ser firmes nos nossos propósitos, não deixar que nada interrompa o nosso objetivo de vida, que é esse, né? Que é o trabalho em favor do semelhante, o trabalho no campo do Senhor, com o objetivo da prática da caridade. E o trabalho é o próprio benefício, onde as experiências ali realizadas servirão para amadurecimento daquele espírito, né? É no trabalho que ele aprenderá a corrigir certos desequilíbrios do sentimento, né? Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações, que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Colocações de Joana de Ângeles, né? Ninguém reencarna como castigo ou para pagar dívidas através de sofrimentos. Reencarnamos para melhorar o que somos, através de experiências que nos possibilitarão o aprendizado que necessitamos. Então devemos nos preparar para isso. E se ainda precisamos da dor para aprender, é porque ainda não compreendemos a nos edificar através do amor. Esse amadurecimento das emoções e dos pensamentos na erraticidade é consequência da programação evolutiva de continuidade. É assim com todos nós. Ao desencarnarmos, continuaremos a ser o que somos, né? Tudo aquilo que praticamos, nos esforçamos enquanto encarnados. E o nosso retorno é um fato. Nascemos e retornaremos à nossa verdadeira morada. Então, voltando ao início do texto que lemos do livro Semeador de Estrelas, né? Que possamos, ao retornar, recebermos o carinho de todos aqueles que conviveram conosco, aos quais tivemos uma palavra de carinho, de consolo, aqueles que estendemos a mão sem perguntar quem eram, não é? Então o caminho é esse, sermos solidários, ficarmos atentos ao sofrimento do próximo, ter compaixão das suas dores, não julgar a ninguém, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o roteiro a seguir, a necessidade do momento, porque assim, com certeza, já seremos felizes desde já, porque teremos a paz e a felicidade da consciência tranquila, que estamos fazendo o melhor e retornaremos sim, muito felizes
a pátria espiritual para dar continuidade à nossa caminhada evolutiva. Essa é a nossa reflexão desta noite. Espero que estejam todos bem, sigam confiantes, porque lembre-se, Deus, nosso Pai, está no leme, nos protegendo a todos, através dos benfeitores amigos, e nada nos faltará. Tudo acontece com a sua permissão. E lembrando que continuemos firmes, fortalecendo a nossa fé, a fé raciocinada, porque tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Uma boa noite para todos. Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Então, pela vontade do nosso Senhor Jesus e por Deus nosso Pai, mais uma vez aqui nos reunimos para que possamos aprender uns com os outros, compartilhando esses ensinamentos que vêm a nós por mãos amorosas, por aqueles que jamais nos desamparam, estão sempre a nos auxiliar em nossa caminhada. Então vamos juntos elevar uma prece, agradecendo sempre por todo amparo, por todo amor. Agradecendo pelas oportunidades que temos nessa caminhada, dos aprendizados, daqueles que estão conosco. Quanto amor a nos envolver, Senhor. Quanta misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe aqui mais uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, que nós já há algum tempo estamos trazendo esses assuntos, né, referentes às nossas construções, daquilo que nós almejamos, que é a felicidade. Quem não quer ser feliz? Aqui nessa encarnação, apenas temos momentos felizes, momentos não tão felizes, mas que são importantes, pois nos conduzem à construção dessa real felicidade. Partiremos dessa encarnação levando todas essas experiências que aqui tivemos, onde acertamos, erramos, e essas experiências são muito importantes. Então, no capítulo Cilícios Morais, tá? Cilícios Morais esse capítulo representa todas aquelas dificuldades que faz com que a gente ainda caminhe, que ainda faz com que a gente nos mantenhamos presos aos sentimentos difíceis, porque nós já vivenciamos isso em outras encarnações, nós já trazemos, faz parte da nossa bagagem moral, né? Sejam as nossas dificuldades, que ainda temos, orgulho, egoísmo, a vaidade ainda tão latentes, né? Tão fortes em nós. Então por isso que essas mudanças, para nós, ainda são muito difíceis, porque nós trazemos comportamentos difíceis. Mas é por isso que nós aqui estamos, por isso que Deus nos proporciona essas oportunidades, para que pouco a pouco nós consigamos superar essas dificuldades, entender e trabalhar essas dificuldades, e mudando os nossos pensamentos, sentimentos, para que a gente vá ali se libertando. É uma libertação poder estar aqui, pessoal, por isso que é muito importante. Muitas vezes a gente acha, mas quantas complicações, quantas dificuldades que a gente acompanha mesmo no nosso dia a dia. Mas são espíritos que estão aqui, junto de nós, que têm uma bagagem a
assim como nós temos as nossas. E as dificuldades são inúmeras para todos. Ao mesmo tempo, nós temos aquilo que vai nos ajudar, que é o conhecimento. O conhecimento que nós aprendemos através da doutrina espírita, né? Que vai nos libertar, que vão trazer ali ideias novas, diferentes para nós, para que através das nossas reflexões possamos superar esses silícios morais, essas dificuldades morais que nós ainda trazemos. Então não há culpas, né? Não devemos nos apegar em culpa, em demasia, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender e buscar essas mudanças. Então nós devemos agradecer sempre, porque estarmos aqui é um ato de amor e de misericórdia de Deus nosso Pai, sob o amparo de Jesus, esse amigo querido, que trouxe ensinamentos valiosos sobre o amor, o perdão. E Jesus sabia que no momento certo, que é o nosso momento, né? Cada um tem o seu ali, mas o despertar, iríamos nos apegar a esses ensinamentos, trabalhar esses ensinamentos em nós, para que nós pudéssemos nos libertarmos de quem somos e vivermos o hoje, e vivermos trabalhando pelas nossas melhorias hoje. Não podemos voltar e rever aquilo que já foi, mas com certeza podemos começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias, trazendo novos capítulos à nossa história. Depende de cada um de nós. Fica ao nosso critério. Então vamos lá, pessoal. A empresa da transformação moral, para ser melhor assimilada pela pessoa consciente das suas responsabilidades de evolução, assume proporção desafiadora hoje como ontem e mais agora, a face as circunstâncias e compromissos que a envolvem. Estabelecido o programa a desenvolver, surgem os impedimentos mais variados que parecem conspirar contra os propósitos do enobrecimento. Isso é uma verdade. Quando nós nos propomos a mudar, muitas situações acontecem devido a essa bagagem, devido à forma como nós nos portamos, o nosso entendimento. Tá? Então, por isso que essas mudanças, elas são muito fortes ainda, muito difíceis para nós, porque nós requer ali da nossa parte, do nosso querer, uma atenção especial, um carinho e um esforço, para que a gente possa assimilar o que Jesus nos deixou, para que a gente possa aprender sobre o perdão, né? O esquecimento das ofensas, aprender sobre o amor, porque muitas vezes a gente acaba tomando situações difíceis, porque ainda somos difíceis. Mas por que não tentar? Por que não buscar? Por que não trabalhar de uma outra forma? Se já sabemos quais são as consequências de ações difíceis que ainda tomamos, nos embrutecemos, brigamos. Então é uma autoanálise dessas situações e uma busca. Então para nós ainda é muito difícil, mas não impossível. Estabelecido o programa a desenvolver, ok, já falei. São heranças ancestrais em forma de hábitos perniciosos arraigados que resumam levando o candidato ao bem reincidir nos erros a que se vincula. Desestímulos constantes assaltam-lhe a casa mental e os equipamentos orgânicos, produzindo-lhe penosas sensações de enfadado ou desagrado, como se estivessem lutando contra uma correnteza volumosa quase invencível. Distrações variadas, preenchendo-lhe os espaços emocionais
proporciona a alteração de conduta e o abandono do compromisso fácil. Então, são esses obstáculos, né? A gente acaba, por vezes, desistindo muito das situações, tá? Isso é um outro ponto. Muitas vezes, requer, sim, da nossa parte ali um cuidado, uma atenção dobrada, para que a gente consiga esses obstáculos, para a gente superar esses obstáculos. E muitas vezes, aquilo que a gente precisa pode estar ali do nosso lado e requer só mais um pouco de atenção, da nossa vontade, que as coisas vão acontecer e a gente acaba pondo sempre tudo a perder, tá? Então, persistência, acreditar, né? Ter os nossos objetivos. Com certeza os resultados virão ali com o nosso querer. Insignificante colheita inicial de resultados apresentados como fator desestimulante que se manifesta como perda de precioso tempo. Preocupações que surgem inesperadas desviam-lhe a atenção da meta, induzindo a seguir as variantes do imediatismo. Então, esse imediatismo também é um outro ponto para nós, né? Nós queremos resultados para ontem, né? Que as coisas aconteçam muito rápido e tem coisas que tudo tem o seu tempo de ser, né? Para todos nós todos somos assim, imediatistas, né? Mas tem situações que tem o seu tempo certo de se resolver, de acontecer, né? Pode ser que nem nessa encarnação ainda a gente consiga resolver algumas coisas, mas com os nossos passos ali, a gente dando início, com certeza teremos outra oportunidade, né? Mas isso aí faz parte de todos nós, né? Todos nós somos imediatistas. O volume de ocorrências de pequena monta em ameaças constantes encaminha-lhe o interesse para outras áreas que parecem mais urgentes. Tudo isso faz parte das dificuldades que repontam quando são tomadas decisões de alto significado para a vida espiritual, né? Com certeza. Como voltamos a nossa atenção para aquilo que nós precisamos, né? Os cuidados que nós devemos ter com as questões espirituais, a nossa ida até a casa de Fabiano, frequentar as sessões, participar dos trabalhos, né? Desenvolver essa mediunidade, estudar, acontecem as mais variadas situações que a gente precisa estar atento, né? Porque tudo isso vem para, né? Muitas vezes para tirar o nosso foco, né? E aí já junta, né? Com algumas coisas que a gente, situações ali do nosso interesse imediato e faz com que a gente possa até abandonar o trabalho, né? Tá? Ou então achar que tudo está dando errado, ou então achar que as coisas não estão indo para frente, e muitas vezes a gente só precisa perseverar um pouco mais sobre, tá? Então, ficar atento também sobre essas questões, né? Liberdade é alvo que fascina, mas por caminho atapetado de urze e abrolhos. Sem um esforço perseverante e uma vigília constante, o candidato ao tentame abandona-o com facilidade, transferindo-se para os prazeres da resposta imediata, né? Então, é o que nós acabamos de comentar, né? A gente pode voltar as nossas atenções só para um lado da nossa caminhada, da nossa vida, e esquecermos dessas questões espirituais, porque são partindo dessas questões espirituais do nosso íntimo que vai nos dar força para que a gente possa vencer as nossas questões materiais, que também são importantes, tão quanto as espirituais, né? Mas quem somos realmente, né? Somos seres eternos, somos espíritos encarnados, vivendo aí de encarnação em encarnação, através dessas oportunidades para que a gente possa trabalhar essas dificuldades que Deus nos concede. Então, se nós não estivermos bem conosco mesmo, com o nosso íntimo, buscarmos essa sintonia, né, através do que a gente aprende na doutrina, como uma prece, enfim, nos ligarmos a essa ajuda que está sempre ao nosso redor, então a gente pode pôr, né, as situações a perder, sim, né? Que nele fala, os prazeres imediatistas, buscando resultados que dependeriam ali de um tempo maior para que ocorressem, né? Outras situações, tá? Então, vamos aprendendo, né? Vamos todos aprendendo.
Como a conquista do bem-estar é real e inevitável para quem aspira os ideais enobrecedores da humanidade, abandoná-la é irrisão e loucura, porque as aquisições vãs sempre deixam frustração e amargura, tá? Então, uma questão aí, se a gente olhar apenas um foco da nossa caminhada, né? Então, a gente tem que sempre pensar muito sobre essa questão, né? Porque nós estamos aqui, né? E esse lado espiritual, a gente vai lidar com aquelas situações que a gente precisa, a gente vai ter entendimento sobre a vida. A gente vai ter uma renovação em nossos pensamentos, em nosso querer, nas nossas buscas. A gente vai entender como uma coisa dá certo ou não. Então, tudo que a gente pode aprender nesse sentido é o que vai nos trazer aquela paz de espírito que a gente tanto precisa e busca e que a gente não tem. Se olharmos apenas pela questão material, as buscas vão ficar ali vazias, porque queremos muito, muito, muito determinadas situações, conquistas com o tempo isso tudo pode se tornar algo vazio e a gente vai querer preencher isso novamente. Então, o direcionamento espiritual, ele é muito importante, porque ele traz também o direcionamento da nossa vida material. E como isso nos auxilia, pessoal? Né? Relaciona as dores e insucessos durante a existência que esperavas fosse assinalada pelas alegrias da fortuna, do conforto, da família feliz e das tuas aspirações coroadas do êxito, tá? Que nós acabamos de comentar. Anotas prejuízos na jornada e decepções que te assinalam profundamente, quando anelavas pelos sorrisos, compensações e glórias terrenas. Refereste a enfermidades que te excruciaram ou ainda te maceram, em detrimento da saúde que desejas permanecer fruindo. Vê os que se banqueteiam no prazer intérmino, enquanto lutas afanosamente para a conquista do apenas necessário. Surda revolta, então, assenhoreia-te e pensas em largar tudo ou quase tudo. São essas reflexões infelizes e ingratas. Recompõe o raciocínio e olhe aqueles teus irmãos crucificados em entraves invisíveis, sob dores cruéis e sem consolo, os enfaimados de pão, de esperança e de amor, os que nasceram fanados sob a cegueira, surdez, mudez rigorosas ou estiolados pelas degenerências difíceis de catalogadas, os que tombaram dos tronos da ilusão e estão abandonados pelos seus incensadores, os esquecidos nos guetos da miséria, os odiados, os atormentados. Possuis recursos valiosos que desconsideras. As pequenas ocorrências a que atribui significado superior à realidade superaste, permanecendo em condição de avançar e ser feliz. Então, com certeza, sempre na nossa vida é muito importante. Sejam elas com as suas dificuldades ou sejam com aqueles momentos agradáveis, a nossa vida é uma bênção, pessoal. Podermos estar aqui é muito importante. Nós pedimos muito por essa oportunidade, por essa encarnação, tá? E é uma questão de olhos de ver, ouvidos de ouvir. O que nós estamos buscando? Como nós estamos olhando para a nossa vida? Será que somente com lamentações, reclamações? E esquecemos de ver que muitas coisas boas, temos um potencial de muitas coisas boas venham acontecer conosco. Trazemos uma bagagem, somos seres milenares. Então as dificuldades existem sim, muitas hoje. Mas com certeza há muitas coisas boas para a nossa observação. Mas os nossos olhares sempre se voltam para as dificuldades. E esquecemos de ver essas coisas boas, essas situações boas que vão nos dar força para que a gente possa superar esses obstáculos. E aí vamos nos depararmos apenas com os erros. E vamos manter uma sintonia difícil, de reclamações,
de pessimismos e até de desistência de nossa encarnação. E é isso que não deve acontecer, pois podemos estar aqui e ainda sob o amparo da doutrina, sob o amparo de Jesus e esses ensinamentos de amor, que são ali como se fossem bússolas a todos nós, a nos conduzir num grande deserto, para que possamos encontrar ali um pouco de água. São esses ensinamentos de amor. Então vale sim a pena não desistirmos e continuarmos sempre acreditando e olhando a nossa vida com carinho. Poucos recursos valiosos que desconsideras e as pequenas ocorrências a que atribui significado superior à realidade, superaste permanecendo em condição de avançar e ser feliz. A flor que se anuncia é formosa, mas o fruto que surge é alimento que dá vida e energia. A tua conquista espiritual se lia-te sim, porque te aprimora. Então essas dificuldades, sim, nos incomodam, sim, porque ainda temos muito orgulho, muita vaidade, não perdoamos, desejamos mal ao nosso próximo, trazemos essas situações. Mas não devemos nos culpar, porque se nós aqui estamos é porque podemos mudar. Se nós aqui estamos é porque acreditam em nós. E nos prepararam para essa encarnação para que a gente possa se transformar nesse sentido. Mas muitas vezes é aquilo que nós comentamos, é o nosso olhar, né? Para onde está voltado o nosso olhar e a nossa atenção. A contribuição em dor ou em soledade, em perda ou em renúncia, em tristeza ou em cansaço, faz parte do processo de conquista de mais elevado patamar que alcançarás após a tua luta vencida. Não reajas desse modo ao aguilhão do esforço de crescimento. Não maldigas a montanha que estás galgando. Não lutes contra o estímulo dor que te elege para a glória sideral. Toda ascensão produz sofrimento nas primeiras tentativas, para retribuir com beleza do horizonte limitado quando se visto do alto. Vale a pena sim, é o que Joana de Ângeles fala aqui. Vale a pena a gente continuar, porque veremos os resultados das nossas escolhas, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos construindo. Tá? Jesus, coroado de espinhos e na cruz, estava sob rude testemunho que passou. No entanto, a ingratidão e a indiferença daqueles a quem ama, até hoje certamente representam-lhe um cilício moral em término, que te cabe extirpar quanto antes, coroando-te de estrelas fulgurantes que conseguirás ao imolares as paixões inferiores, né? Então, trazemos situações, é aquilo que nós estamos comentando aí o texto todo, trazemos situações, mas a Joana de Ângeles diz que vale a pena a gente continuar, que veremos os resultados, né? Que estando aqui nós estamos trabalhando, imolando essas situações, né? Trabalhando em nós, modificando, substituindo-a por expressões de sacrifício e de abnegação. Então, temos exemplos, e isso é muito importante. Se nós pegarmos a leitura desses irmãos que trazem equilíbrio, né, que já tem um pouco mais de equilíbrio que nós, e como André Luiz, né, os livros ali de psicografias do Chico Xavier, de Emmanuel e de tantos outros, eles também passaram pelas mesmas situações que nós, vivenciaram as situações que nós vivenciamos, mas acreditaram e trabalharam por essas situações. E aquilo que pareciam grandes dificuldades, aos poucos, foram se transformando em hábitos. E é isso que nós devemos nos atentar. Hoje, para nós, é muito difícil, porque ainda somos difíceis. Mas, pelo nosso esforço, pelo nosso querer e pelo nosso trabalho, o que hoje é uma dificuldade, amanhã vai se transformar em um hábito saudável. Então, praticar a caridade, fazer o amor, para nós ainda é uma repetição. Por isso que temos oportunidades valiosas de trabalho nesse sentido.
Mas graças a Deus por essas oportunidades, porque a gente possa interiorizar Jesus em nós, possa interiorizar esses ensinamentos e possa fazer a nossa parte. Vale a pena acreditarmos em nós mesmos. Vale a pena acreditarmos que as coisas possam ser melhores, que o bem fará toda a diferença em nossa caminhada. Então, estamos sim no rumo da felicidade, trabalhando por estas felicidades. E as nossas encarnações são abençoadas oportunidades. Então vamos encerrar agradecendo a Jesus, esse amigo querido que nos ampara, agradecendo a Jesus por todo esse amor que nos envolve e pedindo humildemente, querido Mestre, que nos dê força e coragem em nossa caminhada, para que possamos entender, para que possamos ter força e coragem necessária em nossas vidas, daquilo que realmente precisamos. Ampara-nos, Senhor. Ampara todos os lares desse planeta, todas as famílias. A gratidão a Deus e a Jesus. Que assim seja agora e sempre. Que a paz do nosso Senhor se faça para com todos nós.